Tarô e carreira, direcionamento profissional, se tem dúvidas sobre esse assunto, nesse vídeo eu vou trazer para você as melhores formas de você fazer perguntas. Vou explicar também alguns equívocos que são cometidos ali na hora que a gente faz uma consulta e vou te dar exemplos de tipos de consultas que podem te ajudar a ter respostas que sejam mais assertivas para as tuas dúvidas. E aí, tudo bem com você? Dúvidas sobre carreira, mudança de emprego, são um dos assuntos mais buscados nas consultas de tarô. Antes da gente aprofundar aí no assunto e te ajudar a entender como fazer as melhores perguntas, eu queria esclarecer algo que eu sempre trago aqui nos vídeos e que eu trago nas conversas com os meus clientes também, que é para a gente alinhar expectativas. As pessoas, elas muitas vezes vêm procurar por uma consulta de tarô achando que vão ter uma previsão de futuro ou que vão entender qual que é o destino delas. E tarô não tem nada a ver com isso, tá? Isso é um mito, isso é uma coisa que ficou lá no passado, quando não existia um entendimento, de fato, como que as energias, elas funcionam ali no momento da leitura, né? O que o tarô vai trazer para você já está no seu campo, ele só vai te ajudar a enxergar aquilo que você não está vendo. E o tarólogo, ele é um mediador disso, né? Que poderia até ser você fazendo a leitura para si. Esclarecido isso, o que a gente precisa, então, prestar atenção na hora que vai fazer uma consulta? O mais importante, grava isso, é o tipo de pergunta que você vai fazer. Até o final do vídeo eu vou te explicar quais são as perguntas que elas são não tão boas e quais são as perguntas ideais, né? O tipo de pergunta ideal para fazer, para poder te ajudar aí a elaborar melhor os teus questionamentos no momento da consulta. Então fica aí até o final do vídeo. Vou trazer também alguns tipos de jogos, na verdade 2 tipos de jogos, só para poder ilustrar. Alguns tarólogos ficam muito presos em determinadas cartas, em determinados arcanos maiores, para trazer respostas sobre carreira, sobre emprego, né? Como, por exemplo, a estrela, o imperador ou a roda da fortuna. O que eu queria esclarecer é que todas as cartas, elas podem trazer essas respostas para a gente, não só essas. Todas as cartas, elas podem trazer os pontos, digamos assim, positivos e os negativos a respeito daquela questão que você está colocando ali. O lado luz e o lado sombra da tua questão. Tudo vai depender da experiência do tarólogo que está te atendendo e também da forma como ele está habituado a jogar. Não existe certo e errado nesse sentido. Aliás, as regras no tarô, para muita coisa, elas são bastante flexíveis. Uma outra forma da gente fazer essa leitura usando arcanos melhores não, usando arcanos menores para fazer a leitura. Então a gente pode separar ali do baralho, por exemplo, as cartas de paus e olhar para as questões que as cartas de paus vão trazer. Se você não está muito familiarizado com esses termos, eu vou explicar aqui em linhas gerais, tá? Os arcanos maiores são 22 cartas, que elas são mais associadas com o tarô. Então, por exemplo, a gente tem o louco, a estrela, a roda da fortuna, o imperador, a imperatriz, a sacerdotisa, o mago. E os arcanos menores, eles representam ali os naipes das cartas. Sabe a carta que a gente joga buraco? Joga tranca? Então, as pessoas inclusive acham que o tarô derivou dessas cartas, né? Mas na verdade é ao contrário, isso é papo para outro vídeo, mas só por curiosidade aqui. Então, quando a gente pega esses arcanos menores, eles vão trazer informações para a gente mais relacionadas ao nosso dia a dia. Pode ser muito útil, né? Então, no caso aqui das informações sobre carreira e trabalho, o naipe mais, digamos assim, adequado para a gente olhar para isso é o naipe de paus, como eu falei. Embora a gente possa, inclusive, misturar, né, arcanos maiores e menores ali no jogo, dependendo do tipo de pergunta, dependendo do que a gente quer olhar. Já que eu falei sobre o tipo de pergunta, que tipo de pergunta que vai trazer uma resposta mais clara, que a gente vai ter mais clareza na hora de entender as respostas, né? Que pode trazer respostas mais claras pra gente.
Vamos dar uma olhada nisso agora. Por exemplo, devo aceitar uma nova proposta de emprego? Devo começar a empreender? Devo abrir um novo negócio, uma nova loja? Essas são perguntas fechadas, cuja resposta vai ser sim ou não. A gente não consegue elaborar muito mais além disso. O tarólogo ele até pode tentar abrir novas cartas ali para tentar extrair um pouco mais, mas veja que a própria pergunta não ajuda, né? Então, devo procurar emprego? Sim. Ponto final. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Então, se você consegue elaborar uma pergunta melhor sobre as tuas dúvidas, isso também vai ajudar a trazer uma resposta que consiga ser mais abrangente, né? Que você consiga ter possibilidades ali de fazer uma melhor escolha para você. Isso vai muito da conversa que você vai ter com o tarólogo antes, né? Ele pode te ajudar. Eu costumo ajudar as pessoas que se consultam comigo a gente pensar numa pergunta, elaborar uma pergunta melhor, uma pergunta que possa trazer um resultado ali na hora que a gente vai fazer a leitura das cartas, que possa esclarecer de fato as nossas dúvidas. Então, que tipo de perguntas seriam essas? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, devo aceitar uma nova proposta de emprego? Devo começar a empreender? Devo abrir uma loja nova? Essas são perguntas que elas são fechadas. A resposta vai ser sim ou não. E a partir daí a gente não consegue elaborar direito, não consegue ter uma visão que favoreça a gente compreender ali qual é o caminho que a gente deve seguir. Então, por exemplo, devo aceitar uma nova proposta de emprego? Deve, sim. E aí? Um tarólogo mais experiente, ele pode até abrir outras cartas ali, te traçar, né, algum caminho a respeito disso. Mas veja, pergunta ruim, resposta ruim. A gente não consegue fugir muito disso. Então é importante que você saiba elaborar melhor essas perguntas. Você já pode pensar aí em casa antes de fazer a consulta e tomar nota dessas perguntas. Você pode também conversar com o tarólogo. Eu, pelo menos, faço isso nas minhas consultas. Eu converso com quem está consultando para entender melhor e ajudar a elaborar essa pergunta, porque isso, inclusive, vai facilitar para mim na hora que eu vou fazer a leitura. Né? Eu consigo trazer um resultado melhor para você que está se consultando. Então, também é interesse meu, né? Eu vou mostrar aqui quais são esses tipos de pergunta, como é que você pode fazer, né? Que tipo de perguntas abertas, que podem ajudar a trazer uma resposta que te traga mais clareza, uma resposta que de fato ajude a resolver esse seu problema. Por exemplo, qual o próximo passo na minha carreira? Qual o melhor caminho profissional? O que devo fazer para crescer na minha carreira? O que devo fazer para crescer na minha loja? O que devo fazer para abrir um empreendimento? Então, são perguntas que exigem uma resposta que não é só sim e não, que exige uma resposta mais elaborada. São tipos de perguntas que podem te ajudar a trazer, né, uma resposta que atenda de fato às tuas dúvidas. Então, lembra o que eu falei? Perguntas boas, respostas boas, perguntas ruins, respostas ruins. E como é que essas respostas elas chegarão para você, né? Vai depender dali do tipo de tiragem que vai ser feita. Esse tipo de tiragem vai variar aí de tarólogo para tarólogo. Não tem uma coisa quadradinha, fechadinha. Claro, existem formas da gente abrir as cartas ali, que elas são bastante comuns, que a maioria dos tarólogos conhece, sabe e faz. Mas não existe uma regra quanto a isso. Inclusive, o próprio tarólogo ele pode ter criado uma forma própria, uma forma dele. Eu, por exemplo, criei não só uma forma minha, como eu tenho uma metodologia exclusiva para a gente olhar para questões de prosperidade. Estou trazendo aqui só como um exemplo. Eu vou mostrar aqui duas maneiras da gente fazer essa leitura só a título de ilustração, para você entender mais ou menos como é que funciona, mas deixando claro que isso vai variar de tarólogo para tarólogo. Então não vá para a sua consulta esperando que vai ser exatamente do jeitinho que eu estou falando aqui, porque vai depender desse papo
que acontece antes, até para sentir o que vai ser mais adequado. Tem tipos de leitura que a gente sabe que não adianta abrir as cartas daquela forma, porque elas não vão trazer as respostas, né, necessárias. Elas vão servir para um outro tipo de resposta. Então, essa troca entre você e quem está abrindo as cartas para você, ela é muito importante. O primeiro tipo de tiragem que eu vou trazer aqui é o mais simples, é uma tiragem de 2 cartas, onde a gente vai olhar para aspectos positivos e aspectos negativos sobre aquela questão. Então, aspectos de luz e sombra sobre a questão que você está trazendo. Se ainda assim, abrindo ali com arcanos maiores, a resposta não ficar muito clara, você trocando uma ideia ali com o tarólogo, isso não ficar muito claro, ainda é possível deitar em cima dessas cartas, por exemplo, arcanos menores, para que possa trazer uma resposta mais relacionada com o cotidiano. Pode ser esses arcanos menores todos misturados, ou pode, como eu sugeri lá no início, a gente abrir só os arcanos de pausa. Então veja que tudo depende dessa troca, dessa conversa, para que a gente chegue ali a respostas que atendam melhor a tua necessidade. Antes de falar sobre o segundo tipo de tiragem, queria pedir para você que ainda não está inscrito no canal, para aproveitar para se inscrever agora. Já clica no sininho para receber as notificações. Se curtiu, já passa o dedo aí no joinha, que ajuda, né, o crescimento aqui do canal, ajuda a levar esse vídeo para outras pessoas que têm os mesmos interesses que você. E claro, se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que depois eu respondo. O segundo tipo de tiragem que eu vou trazer aqui é o de 3 cartas, que também é bastante comum, onde a gente vai olhar para o passado, para o presente e para o futuro daquele teu questionamento, tá? Então eu vou mostrar aqui um exemplo. Nesse exemplo eu vou fazer uma leitura simulada. Digamos que a pergunta seja sobre uma possível promoção no trabalho. A primeira carta é o 8 de pentáculos, o 8 de ouros, né? Que está na posição que eu designei como passado, indicando dedicação e trabalho duro. A segunda carta é um 3 de ouros, que ela está na posição que representa o presente, mostrando colaboração e reconhecimento. E a terceira carta é o imperador, que está na posição do futuro, sugerindo uma posição de liderança e autoridade. Veja aqui que eu trouxe um exemplo bem simplificado sobre esse tipo de tiragem. Na hora ali que a gente está trabalhando, dá para extrair muitas outras informações a respeito daquilo, até numa troca, né, ali entre quem está consultando e o tarólogo, a gente consegue sentir outras coisas que estão presentes ali no campo também. O tarô intuitivo, ele permite, né, esse tipo de troca, esse tipo de sensibilidade ali na hora que a gente vai fazer a leitura. Foi mesmo um exemplo, né? Não é a intenção explicar o que significa cada carta e trazer a coisa quadradinha, fechadinha aqui, mas mesmo para você ver como que pode funcionar um tipo de leitura sobre o assunto aí de carreira. Agora conta para mim o que você achou desse vídeo, vai te ajudar aí na tua próxima consulta. E se você ficou também com alguma dúvida, como eu já falei, coloca aí nos comentários que eu vou responder. Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima. Um beijo, um abraço e até mais.